Bom dia, boa tarde, boa noite, Paideia Geekers, aqui quem fala é Santiago, e estamos aqui em mais um capítulo do Paideia Entrevista, e dessa vez eu estou aqui com a Patrícia Tischler, que vem falar um pouco da obra dela, Vanessa Halley, Tudo que não quis, mas já é. Oi, Patrícia, seja bem-vinda ao Paideia Geek. Oi, tudo bem? Obrigada. Obrigada pelo convite. Fiquei super feliz. Obrigada para todo mundo que está assistindo. E é isso. O que você pode falar um pouquinho dessa obra, assim, resumir um pouquinho para que o nosso público possa conhecer do que se trata a história? Trata-se de temas muito legais, mas o que você pode resumir da obra, assim, inicialmente? Esse é meu livro, meu romance de estreia, né? Então, assim, essa foi a minha primeira tentativa no romance. E daí é a história da Vanessa Halley, que é uma jornalista que morou durante muitos anos no exterior. E daí ela volta para o Brasil porque a tia-avó dela morreu, e a tia-avó era uma das pessoas mais próximas que ela tinha na vida. E daí, enquanto ela está arrumando o apartamento da tia, jogando coisa fora e tudo mais, ela se depara lá com um armário misterioso que, quando ela consegue, enfim, abrir o armário, mostra para ela assim, um monte de coisa sobre a vida da tia que ela não fazia a menor ideia. E como ela é jornalista investigativa, ela resolve investigar para saber do que se trata aquele monte de coisa que ela encontrou. E daí, nesse processo de investigação, ela vai descobrindo várias coisas sobre a história da tia. E, paralelamente, ela conhece um rapaz, o Eric Clapton, porque, afinal de contas, a Van Halen tem que ter um par romântico com o mesmo, né? Então, é o Eric Clapton. Eles se conhecem e começam um relacionamento, e daí é como se tivessem duas histórias investigativas paralelas, né? Então tem a história sobre a tia, que ela vai ativamente procurando, e depois tem a gente descobrindo várias coisas sobre a vida dela que vão sendo explicitadas na medida em que o relacionamento dela com o Eric Clapton vai se desenvolvendo. E nessa narrativa, né, vão se desenrolando alguns traumas familiares, né, alguns ciclos de dor, né, um pouquinho de luto. Como foi que surgiu a ideia de você abordar esses temas? Eu acho que nós mulheres, a gente tem um histórico, né? Todos nós temos um histórico. E o nosso histórico, ele não começa na gente. O nosso histórico começa na maneira como nós fomos criadas e na forma que os nossos pais foram criados, e assim por diante, assim por diante. Então, uma das coisas que eu gosto de pensar quando eu tô criando um personagem, o que eu gosto de pensar é não só na vida que ele levou, mas em como coisas que escolhas que não foram dele, escolhas que foram feitas por ele, interferem na forma como ele age, nas escolhas que ele vem fazer depois disso, né? Então, eu acho que é muito importante a gente, como mulheres, não pensar só em nós mesmas, mas em pensar em tudo que a gente trouxe, toda a bagagem histórica, que é o que eu chamo de karma familiar, né? Então, a gente tem um karma familiar, que ele é feminino e masculino, afinal de contas, pai, mãe, avô, avó, tudo mais, mas eu acho que é interessante pensar, especialmente do lado feminino, quais os exemplos femininos que a gente teve, quais os exemplos femininos que as nossas mães tiveram, que as nossas avós tiveram, e como isso pode refletir na maneira em que hoje nós adultos estamos agindo, trazendo toda essa carga. E a gente pode agir de uma maneira a reproduzir aquilo que as pessoas vieram trazendo, ou a gente pode tentar quebrar esses ciclos. Então, grande parte dessa história é um pouco contar a história de duas mulheres que eu criei, são personagens fictícias, mas que eu tentei bolar histórias que fossem, pelo menos, tentativas de quebras desses ciclos em que elas vieram, em que elas foram criadas, em que elas estavam agindo, né? Então, os ciclos de traumas, a gente pode absorver o trauma e se colocar na posição de vítima e se acovardar, ou você pode tentar fazer alguma coisa com ele. Às vezes o negócio vem todo embaralhado, às vezes você está lutando, assim, mas você não sabe muito bem o que está fazendo, mas tenta fazer alguma coisa, né? Então é isso que eu procurei criar, assim, um universo com mulheres em que
esse tipo de tentativa de sair dos ciclos viciados fosse a coisa principal delas. Eu acho interessante como você, na sua história, você traz a questão dos impactos desses karmas familiares, mas você também mostra, né, um caminho para a gente romper, né, para a gente se desvencilhar desses karmas. E aí, existem histórias que nesse caminho de mostrar como a gente pode se desgarrar desses traumas, acaba tratando isso de um modo muito superficial, né? De um modo muito raso. E aí eu queria saber de que modo você, né, você teve esse cuidado na sua narrativa para não partir, né, para uma resolução fácil e rápida, mas para algo muito mais realista, de tipo assim, olha, isso aqui é possível de ser rompido, mas não quer dizer que vai ser fácil. Eu acho que essa os principais roteiristas e produtores de cinema no mundo do cinema, o The Hero's Journey. Ninguém fala The Heroine's Journey. É verdade. É a jornada do herói, não da heroína. E quando se escreve uma mulher, especialmente no cinema, né? Quando se escreve uma mulher como protagonista da história, você ainda tenta encaixar a mulher naquele mesmo padrão de ação que é o padrão masculino. Então, muito. E daí é óbvio que fica tudo muito superficial, porque daí quando ela está chorando, tem que ter uma razão dentro daquele padrão, daquela curva, né, de ação. Você precisa ter uma razão para aquele choro, você precisa ter uma razão. E daí todas as outras coisas que são o que dão profundidade para uma mulher, elas são excluídas, porque elas não fazem parte daquela narrativa, porque aquela narrativa não se encaixa na nossa narrativa, na narrativa como uma mulher contaria uma história. Isso. A sua própria história, né? Quando a gente está conversando com as nossas amigas, a gente não conta uma história naquele modelo de jornada do herói. A gente embanana tudo, de repente a gente está trazendo pessoas de 30 anos atrás que não tinham nada a ver com a história, porque para a gente é uma questão de dar contexto, e sempre existem mais pontos de vista e tudo mais. Então, isso eu estou dando só um apanhado, assim. Como que, na hora de criar os personagens femininos, o que eu tento fazer? Eu tento ir por camadas, né? por etapas. Então, você tem a primeira etapa. A primeira etapa você dá com a fala da personagem principal e das outras personagens, você dá aquela primeira ideia da pessoa externa dela. Mas sempre existe alguma coisa, ou na fala, ou na ação, ou na interação com os outros personagens, em que você começa a perceber que não é só aquilo que você estava falando, na verdade, tem uma coisa a mais. E daí você vai aprofundando, e daí você vai aprofundando, e vai aprofundando. E, de repente, você vai descobrindo coisas que são traumas de verdade, ou que são percepções de mundo, que elas têm uma razão, elas às vezes têm uma razão clara, às vezes elas têm uma razão que nem o próprio personagem principal sabia. No caso desse livro, particularmente, tem muitas coisas que a própria Vanessa Hailen não sabe. Quer dizer, existem as coisas que ela sabe, mas existem várias coisas subliminares que ela vai descobrindo na medida em que ela é obrigada a tomar decisões ali. E todo mundo fica olhando assim, não, mas calma, dá para fazer de outro jeito, mas para ela não dá para fazer de outro jeito. Para ela tem que ser daquele jeito, porque ela tem ela tem essa bagagem que ela precisa resolver. Isso é muito importante, né? Porque, infelizmente, muitas dessas personagens femininas são escritas por homens. Então, é muito, muito complexo que eles consigam ter a noção da magnitude da vivência feminina, por uma questão mesmo de distanciamento.
Mas... Eu acho que a importância de mais mulheres nós escrevermos mais livros é justamente para a gente começar a virar um pouco essa chave, a mostrar que a nossa perspectiva ela é muito mais ampla e ela envolve muito mais coisas. A gente pode até escrever um livro no formato Jornada do Herói, não tem nada errado com isso, né? Não tem nada errado, mas as mensagens subliminares, a profundidade dos personagens, tudo isso vindo de uma mulher, a gente sabe do que a gente está falando. Coisa que né, é o cuidado, por exemplo, que eu tenho que ter como mulher ao escrever um personagem homem. Só que a gente tem também mais dados para escrever personagens homens, porque, afinal de contas, a maioria dos personagens homens são muito bem retratados na tela e nos livros, né? Então, mas eu procuro tomar um cuidado de também não fazer simplesmente a inversão, né? Colocar a mulher no topo e fazer os homens rasos também, né? Eu não acho legal fazer personagens masculinos rasos, tanto quanto eu não dou menor valor a personagens femininos rasos. Porque eu acho que é apagar a profundidade que as pessoas, no geral, elas têm, né? E tipo assim, se o cinema faz isso com as personagens femininas, a gente sabe muito bem por quê, tem um nome para isso, né? Existe realmente machismo e misoginia na indústria. Mas a gente vê que a profundidade não é algo que necessariamente é abominada. Ela só não ela só não é concedida às personagens femininas, né? Sim. Mas eu acho que uma coisa que você fala, que eu acho que é muito interessante, que não dá para tirar essa profundidade, excluir esse contexto, e eu acho que tem uma coisa muito interessante da sua história, que as histórias das personagens femininas, né, seja por questões de trauma, seja por questões de inspiração, elas não têm como estar desligadas das histórias das mulheres que vieram antes. Sim. Eu acho que o grande propulsor dessa história, existem várias coisas envolvidas na história, mas o grande propulsor nessa história é fazer essas ligações femininas, tanto das antepassadas diretas, como, por exemplo, a Vanessa Hellen, a pessoa que ela mais ama na família dela é a tia-avó, que é uma pessoa que, se você for pensar, pode ser distante de você, mas que para ela foi a figura feminina mais importante da vida dela. E era uma figura feminina importante, com quem ela era muito próxima, e que assim, ainda assim ela não sabia quase nada a respeito de toda uma parte da vida dessa tia. Então, nesse ponto que vai, entendeu? Você pode ter uma tia-avó, que é a pessoa que você mais ama e que cuida de você e não sei o quê, e que ainda assim tem um armário com um monte de coisa e você não tinha a menor ideia da existência da história toda. Não, isso é muito... Eu acho que isso diz muito sobre as nossas relações. Eu acho que, por exemplo, tem uma coisa que é muito comum, o momento tardio das nossas vidas, que a gente descobre que... Eu vou colocar pais, mas especialmente as mães, que a gente descobre que as nossas mães são pessoas. E eu acho que isso é o que a Van Halen acaba descobrindo, né? Que a tia-avó dela era uma pessoa. E por ser uma pessoa, carregava muita coisa, e tinha uma história muito complexa por trás dela. E que às vezes a gente só vai descobrir isso muito tarde. No caso dela, já foi descobrir quando a tia-avó já não estava mais com ela. Então ela já não tinha mais como recorrer, perguntar, procurar saber. Apesar de que, se não fosse isso, ela não teria nem como descobrir o que ela descobriu. Sim. Tem uma coisa a respeito dela, que é o fato... a ausência dos pais diretos, assim. Então, a tia-avó, ela ocupa um lugar, assim, como se fosse a família inteira dela. Sim. Porque ela é o lugar da avó, que também não era presente, de mãe, de pai. Ela é a pessoa comum na vida delas. É a pessoa que dá o sentido de família para ela. E daí descobrir que essa pessoa... de repente tinha uma vida paralela que ela não sabia, isso é que eu achei que podia ser um bom gatilho, né, para criar uma história em cima e tudo mais, e daí o resto da história se desenrola.
Não, mas foi muito bom, porque tem um detalhe particular, que essa pessoa descobrindo isso enquanto está lidando com luto. Então tem um luto pela partida da pessoa, mas também tem um luto pela pessoa que ela achava que conhecia e que não conhece, pela imagem que ela tinha. Então é uma complexidade muito interessante. Eu acho, mas é nesse ponto, assim, você estava falando da profundidade do personagem, é nesses momentos em que você tem, assim, você tem coisas cruzando de todos os lados, e que daí você vê quem é aquele personagem de verdade, porque está lidando com o luto, mas ao mesmo tempo está se apaixonando por uma pessoa, tá investigando a vida dela, mas está descobrindo coisas sobre a própria vida, e assim a gente, né? Porque assim é a vida, né? A vida não é toda organizadinha, tipo, hoje eu vou lidar com o passado da minha avó materna. Tem uma caixinha, né? Vou lidar com essa caixa hoje. Se fosse bonitinho desse jeito, né? Pega um espanador, dá uma limpadinha no negócio todo, tá tudo certo, mas não é, né? Mas isso é muito interessante. De estar vivendo várias coisas ao mesmo tempo. E tem uma coisa legal, né? Porque você mistura gêneros diferentes. Eu adoro histórias que fazem isso. Que tem muitos gêneros, porque eu acho que sinaliza essa complexidade humana mesmo. Então, tem um pouco de drama, tem um pouco de mistério, tem um pouco de romance também. Mas eu acho justamente isso, assim. Eu não sei, quando eu era criança, a minha avó lia muito, né? E foi com ela que eu aprendi o gosto de ler. Na minha casa todo mundo lia, assim, meus pais liam, mas foi a minha avó que impulsionou isso. Ela me emprestava livros. E eu lembro, assim, eu devia ter uns 9, 10 anos de idade, ela me emprestava livro da Agatha Christie, daí depois começou sabe, essas coisas assim. E os livros da Agatha Christie, nesse ponto, os personagens são muito rasos, eles são estereótipos todos, né? E daí você tem lá aquele mistério que você tem que desvendar, mas você não sabe muito, assim, o nível de aprofundamento naquilo é pouco, porque o objetivo é solucionar aquele mistério. Nesse livro eu tentei usar um pouco disso, mas só para fazer esse gatilho de investigar o passado da tia. E daí eu resolvi misturar outras coisas, porque daí eu acho que fica um pouco mais dinâmico, né? Eu gosto de histórias um pouquinho mais complexas. Nem vou dizer que essa seja assim a mais complexa de todas. Não tenho esse tipo de pretensão, mas eu gosto assim que tem um pouco mais do que só aquela parte superficial, né? Não, mas já tem uma complexidade interessante, eu acho. E eu acho que eu acho que quebra um pouco a expectativa, porque quando você traz o descobrir sobre a tia-avó, eu acho que a gente imagina que a história vai caminhar para em uma determinada linha de narrativa de gênero. E a gente vai surpreendendo porque você vai englobando outras coisas, né? Você tem a questão do romance com o Eric, mas também tem a questão da amizade também que ela tem. Né? E eu acho isso muito legal. Eu achei importante você colocar duas relações tão diferentes, né? Mas tão importantes, né? Que é a questão da amizade e do romance. Né? Então, tem algumas histórias, algumas narrativas que só colocariam um romance, mas você colocou isso. Eu acho que dentro de uma vivência feminina, eu acho que é mais uma ligação feminina que você faz. Isso, eu acho que isso que você colocou agora é justamente, eu volto daí àquela história da narrativa não ser só a jornada do herói, porque a jornada do herói, a história de romance acaba sendo mais ou menos a história de romance. Se é um mistério, a história acaba sendo um mistério. Isso. Entende? E nessa história eu fiz um pouco do jeito que eu percebo a vida, porque a vida é isso. Você está se apaixonando com o cara aqui na mesma medida em que você está sendo assediado pelo seu chefe ali, na mesma medida em que você tem vontade de passar férias em Bali, na mesma medida em que você está comprando um cachorro. Tipo, é tudo ao mesmo tempo. Não é, eu volto, não é tudo separadinho, né? Não tem uma gaveta assim, hoje eu vou comprar um cachorro. E daí esse cachorro vai ficar nessa gaveta para quando eu tirar minhas férias em Bali. Não, né? É verdade. Mas é bom trazer essa complexidade, mas continua. É só
assim, para reforçar ideias, é isso, assim, eu acho que misturar gêneros dá a oportunidade da gente contar um pouco essa perspectiva que eu chamo de perspectiva feminina, mas que não precisa ser, porque a vida dos homens é assim também. É só uma questão de como você conta a história, né? Então, nesse caso, a história é contada sobre esses diversos prismas, né? Não existe uma verdade só. Se você olha a Vanessa Halen sobre um ponto de vista, ela é uma pessoa, sobre outro ponto de vista, ela é outra pessoa. E é assim com todo mundo, né? A vida toda é desse jeito. Então, eu tentei trazer um pouco de cada uma dessas facetas para a mesma história. Eu acho que você conseguiu, porque eu acho que só da gente estar falando sobre, né, a gente não está fazendo uma leitura aqui, né, gravada do livro, eu acho que já transpira isso. Isso eu acho que é muito interessante. E eu vou fazer essa pergunta, mas eu imagino que você vai. Eu acho que pelo que você falou, eu imagino a resposta. Mas você misturou os gêneros, mas tem alguns gêneros que você gosta mais, se identifica mais com? Para ser muito honesta, eu nunca penso em gênero, porque eu tenho histórias das mais variadas que você pode imaginar. E eu deixo para os críticos esse tipo de definição, tanto para os críticos ou para os leitores, ou para minha leitora crítica, tanto faz, não importa. O que eu quero dizer é, eu não consigo analisar isso. Esse tipo de análise sobre as coisas que eu escrevo, para mim é muito difícil. Porque quando eu estou escrevendo uma história, eu estou escrevendo uma história que é uma história. E daí depois puxar um lado dela sobre. Então, quando você me fala que você vê esses 3 gêneros, eu falo, ótimo. Então, é bom porque você me deu um ponto de partida. Agora, se você tivesse me direcionado a primeira pergunta assim, qual é o gênero do seu livro? Já foi, acabou, né? Você dizer, então, meu livro é o que você decidir de gênero. Mas respondendo a pergunta propriamente dita, eu não penso em gênero, eu penso em história. E eu tenho histórias muito diferentes. Eu tenho romances históricos que se passam em 1920, eu tenho histórias quase de terror, não chega a ser de terror, mas que passa assim. Eu tenho várias histórias de fantasia mesmo, acho massa. Tenho até umas histórias um pouco mais infantis, assim, que eu ainda não elaborei, mas eu vou para tudo quanto é canto. Não tenho medo de entrar em nada que eu não conheça, não. Mas é isso, assim, eu misturo coisas, né? Então, mesmo que eu esteja escrevendo uma história, sei lá, uma história de fantasia, ela vai ter outras coisas que não vão ser só o gênero fantasia naquela história. Eu acho que a gente quer confinar nas caixinhas. Por exemplo, quando eu fui perguntando, eu fui lembrando como eu sinto uma dificuldade enorme para nomear gêneros dos livros. Porque eu fico assim, tudo bem, é romance, mas tem isso. Tudo bem, é isso, mas tem aquilo. Então, é um confinamento que a gente faz que não é muito eficiente, porque aquela história ela é muito complexa, né? Ela é multigenérica, por assim dizer. Ela vai bebendo de muitas coisas porque realmente é uma história e a gente está contando história de pessoas, histórias de acontecimentos, então isso realmente vai englobar muito mais, não é gêneros, mas vai englobar experiências que podem ser confinadas em diferentes gêneros, mas realmente eu acho que a gente confina muito as histórias e eu acho que é bom a gente ter isso vindo de uma escritora, de dizer, olha, eu não encaixo num gênero porque isso é uma história, então história traz muitas coisas diferentes, né? Então não dá para dizer que aquela história é de um gênero só, mas também dizer, tipo assim, essa história é isso, essa história é uma história, então a gente vai ter diferentes temas, né, que permeiam essa narrativa. Eu acho legal isso, já me deu um baque, assim, eu gosto desse tipo de coisa. E vem cá, tem uma clara referência musical, né, no nome da protagonista e também do par romântico dela. Então me fala como a música ela influencia, né, a sua escrita.
muitos anos, né? Quando eu era muito mais nova, eu trabalhei... E uma das coisas que me impressionou muito eram os nomes que as pessoas colocavam nos seus filhos. Então, o fato de ser 2 músicos aqui foi só uma licença poética que eu usei assim para juntar 2 pessoas de gêneros diferentes ainda por cima, porque Van Halen é um tipo de música e Eric Clapton é um outro tipo de música, né? Então, mas aqui a minha curiosidade e a coisa que me pega são esses nomes, assim, que são nomes muito fortes. Se você colocar o nome num filho de Eric Clapton ou de não sei, de Mick Jagger, como é que será que cresce uma criança com um nome desses? É uma coisa que sempre me impressionou, assim, essa liberalidade que as pessoas usam para colocar o nome dos filhos, e às vezes usando figuras existentes, que têm uma personalidade própria, que têm uma carreira, que têm uma visibilidade, e daí, de repente, você coloca tudo isso numa criança, num bebezinho ali que está acabando de nascer, que ainda não é ninguém. Então foi muito mais nesse sentido que eu usei o nome Van Halen e Eric Clapton do que pensando na música. Mas, como eu nasci na década de 70, eu cresci ouvindo Van Halen, cresci ouvindo Eric Clapton, então, assim, a música sempre está presente. Mas não foi exatamente essa minha... Não foi exatamente esse o viés que eu estava buscando quando eu dei esses nomes para eles, mas mais para dar esses nomes estranhos, né? Esses nomes que acabam colocando como se fosse um alvo na cara da pessoa, né? O Eric Clapton, Van Halen, enfim. As pessoas reconhecem o nome, tiram sarro, enfim. Essas coisas assim. E aproximam, né? As pessoas se aproximam porque elas conhecem também. Então já fica aquela coisa... eu percebi o que ela fez. Ai, droga. O que foi? Patrícia? Patrícia, tá me ouvindo? Que foi? O que aconteceu? A minha internet não é das melhores. E eu acho que... Gente, eu venho morar na Dinamarca para ter internet ruim. Nunca vou entender. Mas... Como é que pode, não é mesmo? Mas enfim, Internet ruim tem em todo lugar. Deu para gravar, porque eu não tenho a menor ideia em que momento eu parei, eu desapareci. Meu Deus, deixa eu ver. Eu estava falando que as pessoas podem se identificar, né? Pela familiaridade com os nomes, né? Elas podem se aproximar mais da narrativa e pensar, eu vi o que ela fez aqui com esses nomes. Uhum. Aí depois disso você caiu. Entendi. Pronto, os nomes são para ser chamativos mesmo, mas é isso, assim, é menos uma referência musical propriamente dita do que mais essa liberalidade em nomear filhos com pessoas com nomes que carregam um peso, né? Seja lá ele qual for. E eu acho que traz uma expectativa também. Nesses nomes mais pesados, eles carregam também expectativa, né? Que é anterior à pessoa. Exatamente. Então, por exemplo, a Vanessa Halen, se você for ver, ela não gosta de música. Ela não gosta de nenhum tipo de música. Ave Maria.
Ela não gosta de rock, ela não gosta de samba, ela não gosta de nada. Ela não fale de música com ela, porque não é a história dela. Mas acho que isso diz muito sobre a gente também, né? Mas por que a gente ia esperar que... Porque, por exemplo, a nomeação não foi da pessoa. Então a gente tem essa coisa de esperar que essa pessoa... Mas por que a gente vai esperar isso dessa pessoa? O que essa pessoa mostrou pra gente isso? Porque o nome dela nem foi ela que escolheu, né? Então... Ainda por cima isso, né? A gente nem escolheu o nome. Para o bem e para o mal, a gente não consegue escolher os nossos nomes. É claro que em determinadas situações a gente tem essa possibilidade. Mas trabalhando tanto hoje em dia que eu trabalho no Itamaraty, quanto antigamente, quando eu trabalhava na assistência judiciária, gente, era um nome mais diferente do que o outro. E alguns, assim, você olhava e falava, não sabia nem como pronunciar o negócio. Gente, é umas coisas, assim, para criar uns nomes, uma criatividade que, às vezes, não funciona para o bem. Né? Tipo, une o nome do pai com o nome da mãe, e às vezes o nome do pai e o nome da mãe não são nomes tão chamativos, mas aí quando junta, fica um nome chamativo para aquela criança, você fica assim, meu Deus do céu. Não, é super complicado, e é uma coisa que, infelizmente, assim, eu vejo e eu não consigo deixar de reparar, porque eu acho muito forte. O nome, a primeira coisa que você vê da pessoa, por exemplo... o nome, né? Meu nome é Patrícia, o seu nome é Santiago. Então, assim, é algo que coloca uma cara em você, né? Então, você é Patrícia e tem esse rosto aqui, tá? Você é Santiago e você tem esse rosto aqui. Então, mas daí você tem o Eric Clapton. O Eric Clapton é esse guri aqui, mas ele também é aquele cantor lá. E aí, o que você faz com isso? Como é que você concilia essas imagens, né? Exato. É verdade. Pode falar, você ia falar. Eu não sei, eu não tive filhos, então eu nunca tive que dar o nome a um filho, mas eu dou o nome aos personagens. Eu já ia dizer isso. Eles são seus filhos. E é uma das coisas que eu acho mais legal, é descobrir os nomes dos personagens. Eu levo um tempo, assim, se eu estiver escrevendo uma história no exterior, eu vou pesquisar os nomes que são comuns naquela região, porque eu acho legal fazer essa combinação, assim. E daí, não sei, daí colocar o nome de um artista famoso, chamar a criança de Marilyn Monroe, eu acho demais, entendeu? Ia depender da localidade, né? Porque o nome vai ter outra pronúncia diferente. Marilyn Monroe, né? Pois é. Ou então, se a pessoa conseguir pronunciar, não ficar... Porque, por exemplo, Santiago é um pseudônimo, né? Se eu for arriscar, é talvez um heterônimo, né? A lá Fernanda Pessoa. Mas meu real nome, ele é um nome que... Como é que eu sabia que eu seria chamada na lista de chamada? Pela pausa que antecedia ao meu nome. Olha só. Então, é possível que esse Marilyn Monroe, a depender da região, seja sempre antecedido por essa pausa de tipo assim, ok, com o que estamos lidando aqui. Uhum. Daí a pronúncia, que pode ser uma pronúncia qualquer, inclusive completamente diferente das letras que estão ali naquele nome. Sim, exato. Você me lembrou agora, uma vez eu conheci um rapaz, ele era taxista, enfim, não tem nada a ver com a história. E eu perguntei o nome dele, né? Falei assim, qual é o seu nome? Ele virou assim, o meu nome é Flaubert, mas pode me chamar de Flaubert. Isso resume tudo. Quer dizer, entendeu? Isso resume tudo. Meu nome é Flaubert, mas pode me chamar de Flaubert, porque é isso. Não tem jeito. Ele já deve estar tão acostumado que ele já atende pelos dois. Pois é, a mãe dele provavelmente chama ele de Flaubert. Uhum. E daí eu ainda perguntei, mas a sua mãe é fã da literatura francesa? Ele assim, não, ela só gostou do nome. Eu assim, tudo bem. Eu acho que tá tudo bem, horas. Eu acho que é legal. Né? Mas é isso, gera certos problemas. Pouco, né? As pessoas não conseguem ler aquele nome todo estranho. Não consegue. Mas isso é engraçado, porque a gente já foi partindo para outra coisa, mas acho que o bom das conversas é essa fluidez, essa dinâmica. Mas eu lembro de um vídeo que eu vi no Instagram, que era a pessoa falando sobre o cuidado que ela tinha que ter
porque eu acho que ela morava na França, mas ela era brasileira, então ela tinha que ver um nome da criança que tivesse uma pronúncia que ficasse bom na França, mas bom também no Brasil. A pronúncia Sim. E a grafia. Então é uma outra coisa. E nessa nomeação dos personagens, como é esse processo? É um processo que é rápido para você, é fácil, ou tem uma dificuldade, ou vem logo assim os nomes? Como é que é? Olha, eu acho que tem algumas coisas dos nomes que eles... Uma coisa que eu imagino quando eu estou tentando dar o nome da pessoa é outros personagens chamando essa personagem. Como soa. Porque existem personagens que precisam ter um nome curtinho, existem personagens que precisam ter um nome longo, existem personagens que precisam ter um nome duplo, porque você usa isso com... Isso faz um pouco parte da característica do personagem, né? Então, uma pessoa que tem uma pessoa que tem um nome duplo, por exemplo, mas é sempre chamada de um apelido, é uma coisa. Outra personagem, existem pessoas que são chamadas do nome duplo, sempre. É Maria Eduarda, sempre. Então, isso não varia. Então, quando eu vou nomear o meu personagem, eu tento pensar um pouco nisso, assim, como é o processo de chamar, porque isso faz um pouco parte da maneira como o personagem se apresenta no mundo, né? Então, imaginando aquele personagem como sendo uma pessoa, como essa pessoa se apresentaria no mundo. Então, era um pouco levando em consideração isso que eu tento escolher os nomes. Mas, assim, eles são aleatórios, eles não necessariamente são nomes que eu gosto. Por exemplo, Vanessa Haley, Vanessa, não é um nome que normalmente eu colocaria num personagem, eu acho. Mas, nesse caso, Vanessa Haley tinha um propósito, né? Um propósito à parte da Vanessa, né? A parte da Vanessa, exatamente. Para mostrar quem eram os pais dela, porque isso faz parte, da linha psicológica dela, né? Então, ela teve pais que se conheceram de uma tal forma, que tiveram um determinado tipo de relacionamento e colocaram um determinado nome nela. Esse nome diz muito sobre quem eram os pais, né? Mais do que quem é ela. Isso é uma das coisas que eu acho importante também, quando a gente estava falando do karma familiar e essa coisa toda. Uma parte disso é isso. O nome da pessoa, ele não diz muito sobre... ele não necessariamente diz coisas sobre a pessoa, mas sobre quem nomeou essa pessoa. E depois ele vai ter um impacto em quem aquela pessoa se torna também, de uma maneira ou de outra, né? Porque uma pessoa que tem um nome muito frívolo e não é uma pessoa frívola naturalmente, essa pessoa vai ter que sempre ficar tentando conter esse nome, ou arrumar um apelido, ou ser chamada pelo sobrenome, porque existem outras formas de você lidar, né, com um nome que você não gosta, por exemplo. Nossa, isso é muito interessante. Eu acho que até mesmo a nomeação já fala muito sobre a questão dos traumas familiares mesmo, desse karma familiar que você aborda. Isso é muito interessante. Porque Sim. A questão, né, de ela... E o fato de ela não gostar de música, né? Porque eu acho que é como se fosse um peso que foi colocado ali, antes dela nascer, pelos pais dela, que, de certo modo, é o que fala os traumas intergeracionais, os karmas familiares, né? Existe um peso que não começou com a gente, que não Isso. veio de nós, que não foi a gente que construiu, mas que está nas nossas costas. Isso, exatamente. E daí o nome dela, ser Vanessa Haley, é associado também com a forma como os pais dela criaram ela. Porque se eles tivessem sido pais amorosos, que levavam ela a concertos e tudo mais, o nome dela talvez não fosse tão pesado. Mas os pais dela nomearam ela como Vanessa Haley, mas eles largaram ela para ser criada por aí, entendeu? Eles não se deram a esse trabalho todo. Muito jovens, tem todo o background, né? Tem todo o backstory dos pais também. Mas e daí você associa aquele nome, que é um nome ainda por cima famoso, a
Entendeu? Então, são as etapas. São as etapas de como eu fui construindo essa personalidade dela. Que ela tem uma personalidade que é um pouco brusca. O livro é escrito em primeira pessoa e tem alguns momentos que ela é um pouco brusca, assim, na maneira como ela fala com as pessoas, ou na maneira como ela rejeita alguma coisa assim, um comentário, alguma coisa que ela faz, é um pouco brusco. E daí quando você vai juntando essas pecinhas todas, vai entendendo de onde surge um pouco essa personalidade um pouco mais fechada dela que ela tem, né? Mas eu acho muito interessante a construção que você faz. E ela é muito minuciosa, né? E você consegue perceber. Eu acho que isso que é o bacana. E as pessoas que leram esse livro, qual tem sido o feedback delas? Elas têm conseguido notar essas nuances dos personagens? Como tem sido a resposta das pessoas a essa construção que você fez? É engraçado, ninguém trouxe desse jeito. Assim, as pessoas normalmente trazem mais enredo para mim. Eu sei que as pessoas gostam e de alguma forma se relacionam com a Vanessa Hellen, e cada um é de um jeito, né? Tem pessoas que se atentam mais ao relacionamento dela com a tia-avó, por exemplo. Tem algumas pessoas que se relacionam mais com o relacionamento dela com o Eric. Tem algumas pessoas que se relacionam mais com o relacionamento dela com a amizade dela com a Marta, né, que é aquela amiga. Então, é isso, assim, eu acho que essas diferentes facetas dela, as pessoas se apegam mais a uma. Então, tem pessoas que vêm me falar muito mais sobre a Marta, por exemplo, alguma cena, porque aquele tipo de amizade que elas têm é alguma coisa que elas conseguem interagir mais do que as outras coisas que são mais complicadas. Mas tem de tudo. Eu acho que... Mas é engraçado, ninguém fala para mim sobre a construção do personagem, as pessoas vêm me falar sobre o enredo. Então, não, aquele pedaço que ela faz assim, eu achei muito legal. Ou aquela cena em que ela descobre a chave do armário, é muito legal, sabe? Isso, assim... É um pouco mais nesse nível. Mas daí eu consigo imaginar que envolva isso também, né? A profundidade do personagem, como a gente estava falando. É uma identificação imediata mesmo com a forma como as personagens interagem e como lidam também com aquelas questões, né? E eu acho que tem realmente é algo muito bacana isso, né? De você ter... e aí a gente fala sobre a questão da importância de ter histórias sobre mulheres, escritas por mulheres para mulheres, né? Porque a gente está falando de uma mulher que está lidando com traumas, que está lidando com karmas familiares e que está nesse processo de desconstrução. Eu acho que isso coloca ela como uma jornada inspiradora para as pessoas que estão lendo, especialmente mulheres, né? Porque a vivência feminina ela é muito carregada disso, né? De traumas que não começaram com elas, que continuam com elas e que podem acabar nelas também, né? Isso, exatamente. Eu acho que é isso, assim, eu acho que a gente pensar na nossa... Na verdade, nem todo mundo precisa pensar. Existem pessoas, as pessoas podem fazer o que elas quiserem, mas existem pessoas que gostam, né, de tentar analisar essas coisas. Eu acho que é uma boa coisa. Tentar ver de onde a gente veio e para onde a gente vai. Sim. Né, de uma maneira um pouco simplista, mas é isso, assim, reconhecer, às vezes a gente confirma as coisas que a gente já vem fazendo, e às vezes a gente tem a oportunidade de tomar decisões diferentes, então, aquela coisa que na verdade não está fazendo bem para a gente, mas que a gente continua fazendo, então que tal a gente, né, deixar ela aí? É verdade, eu acho que tem realmente muito isso, né? E eu acho que o primeiro passo para ou a gente reproduzir aquilo, continuar reproduzindo ou não, vem da consciência, né? Então, acho que ter histórias que esmiuçam isso, que colocam isso, né? Tipo assim, ó, é isso aqui, eu acho que é muito importante. Eu fiquei muito, muito encantada, assim, com os temas que você estava trabalhando nas suas histórias. Sim, obrigada. Eu acho
essa é uma história contundente. Então, os traumas também, eles são bastante óbvios. E eu fiz desse jeito porque era para ser um livro mais fácil, assim. Nem todas as histórias são tão óbvias, assim. Às vezes, as coisas que estão debaixo da superfície, elas são mais difíceis de detectar. É mais difícil você colocar o dedo e falar assim, isso aqui que está acontecendo. Então, eu não sei, é um impulso, né? Sai de uma história em que as coisas são um pouco mais fáceis de compreender. Então, nesse caso aqui, isso aconteceu com ela, aquilo aconteceu com ela, e daí você consegue fazer uma trilha. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre tem um pontilhadinho que você vai ligando, assim, Então, é uma curiosidade, eu acho, às vezes, a gente parar para pensar, então, de onde surgiram as coisas, assim, coisas que estão incomodando e que a gente não sabe de onde vem, então, né, tenta resgatar, tenta ver da onde pode ter surgido. Tem gente que faz terapia, eu escrevo livro. Pois é, eu ia falar isso agora. O processo terapêutico é justamente isso, né? A gente ir resgatando as coisas, não necessariamente da infância, mas a infância também é muito importante, né? Mas eu ia falar exatamente isso. Você usa a literatura para te ajudar nesses processos de lidar com essas questões? Eu escrevo diários há muitos anos, então existe uma parte da minha vida que eu uso a escrita para me ajudar a digerir meu dia a dia, meus sentimentos e coisas do passado. Antigamente ele era muito mais desordenado, né, esse processamento. Hoje em dia é um pouco mais tranquilo, porque eu acho que eu estou com as coisas um pouco mais sob controle, digamos assim, então dá para ser mais tranquilo. E daí, criar essas histórias fictícias, ele me dá uma chance de fazer mais alguma coisa. Porque uma coisa eu passar pelo meu dia a dia, eu buscar coisas do passado, não sei o quê, e escrever isso no meu diário. Outra coisa é eu pegar essas informações que eu vou descobrindo e daí criar mundos que me ajudem a mostrar um pouco as conclusões que eu fui chegando, digamos assim. Sem contar a minha história. Porque eu não preciso virar e falar assim, eu, Patrícia, passei por isso, 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 e daí olha a conclusão que eu cheguei. Ao invés de fazer isso, eu pego, tem certas experiências que eu vi, que eu passei, existem pessoas que eu vi passarem por certas outras experiências, coisas que eu testemunhei ou alguma coisa assim, e daí eu pego um pouquinho disso aqui, um pouquinho daquilo ali, vou juntando, coloco num ambiente em que eu sei que aquele tipo de interação vai acontecer, chacoalho tudo e crio uma história que não existe. Mas, na verdade, por isso que eu falei, eu tenho um amigo que leu o livro e ele conseguiu pescar uma referência aqui, outra referência aqui. Eu acho que minha mãe conseguiu pescar uma referência aqui, meu pai talvez tenha pescado outra referência ali. Por quê? Porque existem referências que são reais, mas são referências. Nada nessa história é real. Mas o que está por trás de eu ter escrito essa história é que houve que eu usei experiências, usei inspirações de diversas coisas, inclusive de coisas da minha vida, assim, né? Mas eu acho que é isso. Todos os personagens, de uma certa maneira, eles são eu. Mesmo os personagens desagradáveis. Então, não é assim, não é que a Vanessa Helen sou eu. A Vanessa Helen pode ter certas coisas a meu respeito, mas o Eric Clapton também tem, a tia malvada também tem, a tia legal também tem. Entende? De uma certa forma, eu coloco um pedacinho de mim em todos eles. Aquele lado que você quer às vezes fazer e você não pode fazer na vida real, você vai lá e coloca no personagem fictício. Porque daí ele pode falar aquelas coisas horríveis, entendeu? Coisas que você na sua vida normal não vai falar. É verdade. Agora, como foi que. Eu não sei se eu quero saber o como, mas acho que o quando também, né? Quando foi que você, de escrever diários sobre suas vivências, você passou a escrever histórias, né, que poderiam ter elementos da sua vivência, mas que falavam sobre outras pessoas, sendo elas fictícias? Essa é uma pergunta legal. Você sabe que, assim, eu sempre li muito, mas ser escritora é uma coisa que nunca tinha me ocorrido. Nunca. Eu achava que não era para mim. Eu achava que
essa coisa de ser artista não era uma coisa viável na minha vida. Não sei, talvez tenha sido a maneira que eu fui criada, não sei exatamente dizer por quê. O que eu sei é que eu sempre me refugiei na leitura. Então, assim, eu sempre gostei desses mundos inventados, só que eu gostava de consumir, né, a leitura. Daí, na medida em que eu fui amadurecendo, eu me mudei para Brasília, eu fiz as minhas primeiras viagens, e daí eu comecei a ter necessidade de contar sobre as minhas viagens. Então, o primeiro passo que eu dei na direção de me tornar uma escritora de verdade, que não era só de diários, foi relatar as minhas viagens. E eu relatava não só por meio das histórias, do que eu tinha visto e tudo mais, como por fotos. Eu também comecei a tirar fotografia, e eu achava muito interessante poder mostrar as duas coisas, contar as minhas impressões e mostrar fotos das coisas que eu estava vendo. Assim. Então, eu tive blog durante anos sobre as viagens que eu fazia. Daí foi depois disso que em algum momento eu comecei a ver que existiam coisas que eu queria contar, mas que simplesmente escrever sobre elas como um blog ou como uma opinião não fazia tanto sentido, mas que se eu criasse uma história por trás, eu conseguiria falar essas coisas sem ter que dizer, sem ser uma professora, né? Tipo, isso aqui que eu quero dizer, entende? É a diferença, uma palestra, né? Exato, ao invés de fazer uma palestra sobre a psicologia das pessoas do karma geracional, ao invés de fazer uma palestra sobre isso, eu preferi escrever um livro fictício que mostrasse um pouco essas relações que eu via. E quando eu comecei a pensar nessas coisas, meu primeiro impulso foi estudar roteiro, na verdade, entrar para o audiovisual, porque eu já tinha essa coisa com a fotografia e tudo mais, e eu gosto de uma escrita um pouco mais concisa e objetiva. Então, me parecia que os livros literários eles eram muito mais rebuscados do que eu poderia fazer. Assim, eu não me sentia capaz de escrever um livro, para ser honesta. E achei que o roteiro, como ele tem uma linguagem mais concisa e é mais direcionado para evocar a imagem, falei assim, talvez isso aqui eu consiga fazer um pouco melhor. Escrevi vários, nunca consegui ter nenhum deles produzidos. E daí, em algum momento, comecei a sentir a necessidade de mostrar o que eu estava escrevendo, né? E daí, como os roteiros não estavam funcionando, a pandemia complicou bastante a vida, né, nesse ponto. É verdade. E daí eu resolvi um dia começar a tentar escrever um livro. E essa foi uma história que foi a história que eu escolhi mesmo para estrear na parte de narrativa em prosa, porque até então eu estava escrevendo em inglês, né? Eu estava escrevendo roteiros em inglês, que é um formato muito específico, que me ajudou muito, na verdade, a aprender a escrever roteiro, mas é uma linguagem muito específica, é um estilo de escrita muito específico, e daí eu precisava de uma história que eu conseguisse, que eu soubesse de verdade, assim, na pele, né? Então, São Paulo é o lugar onde eu nasci e cresci. Algumas dessas relações, elas fazem um pouco parte, assim, de mim, não porque elas são verdadeiras, mas eu entendo a linguagem que esses personagens falam. Então, eu precisava de algo que fosse assim, que eu não precisasse criar coisas muito escalafobéticas, que fosse fácil, porque eu queria... Era a primeira vez que eu estava tentando escrever um romance, né? Então, eu estava um pouco apreensiva, assim, se eu ia conseguir fazer isso ou não. Se eu ia conseguir transportar as minhas ideias do roteiro para a coisa. E esse livro eu escrevi, assim, em 2 meses. Ele saiu de mim. Ele foi uma coisa, assim... Falei, opa! Foi um parto, assim, fácil, né? Não sei exatamente fácil, mas ele foi natural. Ele foi assim... Não foi necessária uma intervenção cirúrgica no negócio. Mas tem algumas coisas curiosas, né? Tipo, você levou um pouco mais de 2 meses e foi seu primeiro livro. E você saiu do roteiro. Como é isso? Então, é isso. Quando eu comecei a querer escrever histórias fictícias, eu tive esse impulso, assim. Então, eu achei que o audiovisual ia ser mais apropriado para mim, porque eu já tinha
tanto a tendência a escrever coisas mais concisas e objetivas, como eu tinha mais... Eu tinha uma facilidade em evocar imagens. Então, eu gosto de descrever coisas que evocam imagens. E eu falei assim, eu acho que o roteiro vai dar certo. Estudei, escrevi vários roteiros e tudo mais, e realmente gosto. Mas é engraçado, porque eu descobri, hoje, assim, agora que eu tenho um pouco mais de calma, né, de que eu posso olhar para trás, eu descobri que o roteiro ele dá menos liberdade para escrever essas coisas, porque tem uma estrutura muito fixa, porque, né, e você precisa, é muito mais sobre diálogo, e eu gosto, às vezes, de passar páginas e páginas sem tanto diálogo, e mais com imagem, mais com sequência de ação. E daí, quando eu comecei... Mas é isso, assim, de uma certa forma, eu não me sentia digna de escrever um romance, porque eu falava assim, gente, aquele palavreado todo, não sei o quê, porque, não sei, literatura na minha época, especialmente literatura brasileira, era sempre muito palavreada. Eu falava assim, não sei fazer isso. Inscrições, né? Eu imagino que, tipo assim, porque o roteiro ele tem uma estrutura fixa e, como você falou, ele é muito diálogo, pouca descrição. E o que a gente vê na narrativa, na prosa, é o contrário. Às vezes existe muita descrição de cenário, das pessoas, especialmente do cenário, né? Da ambientação. Então, isso deve ter te amedrontado. E honestamente, assim, eu hesitava muito em escrever romance. Primeiro porque eu leio muito romance, daí eu não conseguia encaixar o que eu tinha para fazer, as histórias que eu tinha para contar naquele universo de romance. E daí foi isso, eu precisei de uma história que, de uma certa maneira, fosse fácil para mim, não porque foi fácil particularmente, mas porque é uma história que eu consegui criar na medida em que eu estava fazendo e sair um negócio natural, né? E eu descobri, nesse processo de escrita do primeiro livro, uma liberdade de tratar de temas, de dar formatos, de fazer intervenções que até então não era permitido fazer, entendeu? Então, agora que eu já estou escrevendo outras coisas, inclusive, eu tô realmente empolgada, sabe, com a escrita de prosa, porque dá para dar um outro aprofundamento nos personagens, dá para dar outro aprofundamento nas histórias mesmo, no background das histórias. Eu tô animada agora. Isso é bom, e agora pode se considerar escritora, né? Está se considerando escritora, espero, né? Sim, agora eu digo, eu sou escritora. Você já era, venhamos e começo, você já era desde os diários. Dos diários eu não digo, porque os diários daí cada um, né, sabe do seu. Mas eu acho que da época do blog, sim, eu já era. Mas é isso, eu era tão empolgada, eu queria mostrar o que eu estava vendo, não sei o que, e para mim eu não me considerava escritora nesse sentido. Eu era tava só querendo mostrar esse negocinho aqui, ó. E vem cá, eu acho que a prosa, eu acho não, né? Você fala que a prosa ela te deu uma liberdade maior, que é completamente diferente do roteiro. Mas você teve alguma dificuldade de migrar do roteiro para a prosa? Olha, dificuldade propriamente não. Eu tive que adaptar a minha mentalidade, assim. Isso foi um processo. Inclusive, entre eu escrever o meu último roteiro e eu escrever esse livro, demorou mais ou menos 1 ano e meio, assim. Eu passei 1 ano e meio sem conseguir escrever nada, porque eu estava vendo que os roteiros não iam a lugar nenhum, eu tive que voltar a trabalhar, eu tinha tirado uma licença, eu tive que voltar a trabalhar, então eu já não tinha mais tempo para fazer aquela social que é necessário no audiovisual para ver se consegue financiamento, se, sabe, conhecer diretor, conhecer não sei o quê. Eu não tinha mais tempo para fazer isso. E daí eu estava frustrada, porque continuar escrevendo roteiro não estava me levando a lugar nenhum, eu tinha lá aquele trabalho que eu precisava fazer e que me tomava bastante tempo. E daí eu empaquei, assim, e passei um tempo meio não quero voltar a escrever blog. Naquela época não estava pensando nisso. Então, foi assim, eu precisei que uma amiga minha que fez um curso de escrita criativa com uma pessoa que ela gostou muito, com quem eu estudei durante bastante tempo também, falasse, não, Patrícia, faz alguma coisa, porque você precisa voltar a escrever, né? Você não pode parar simplesmente assim e jogar tudo para o alto.
Daí eu falei, quer saber? Deixa eu fazer. E foi isso, assim, eu comecei a fazer esse curso de escrita criativa e logo em seguida eu comecei a escrever esse livro e esse livro saiu em 2 meses. Foi um negócio, assim... Não, mas isso é um bom prognóstico, em 2 meses saiu, isso é muito bom. Mas eu acho que eu precisei desse tempo calada da escrita para ir acumulando um pouco de material, eu acho, e um pouco daquela vontade que vira um pouco de panela de pressão, porque a impressão que eu tenho é essa, que a hora que eu sentei para escrever um livro, eu estava tão... Eu tinha tanta coisa dentro de mim que eu queria escrever, que saiu, assim, saiu tudo de uma vez. Foi, exatamente. E teve alguma coisa do roteiro que foi bastante útil para a escrita da prosa? Muito, 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 porque tem muitas técnicas que você usa para escrever o roteiro, né? Então, desde a parte de desenvolvimento de personagem, de fazer ficha técnica de personagem, às vezes eu uso, e a parte de enredo é a melhor delas, porque como o enredo do roteiro ele é muito estruturado, eu hoje em dia, raramente, quando eu estou escrevendo uma história, eu raramente me perco no enredo. É possível que eu perca a personagem no meio do caminho, é possível que eu embanane um monte de outras coisas, mas o enredo, normalmente, eu consigo manter ele num passo bacana, assim. É, óbvio que tem exceções e tudo mais, mas eu fico feliz de ter começado com os roteiros, porque eu acho que a linguagem realmente era mais fácil para mim, de uma certa maneira, e daí depois transportar isso para a narrativa em prosa foi um processo que foi menos traumático do que se eu tivesse tentado começar pela narrativa em prosa. Verdade. Ainda que eu acho que você... Realmente, eu acho que seria mais complicado, mas também não seria começar do zero a escrita, né? Porque você já tinha o blog, você já tinha os diários, então você já tinha uma escrita frequente, né? Isso já poderia te dar uma base, um outro tipo de base, né? Diferente da que o roteiro te daria, mas ainda assim seria uma base. Isso, exatamente. É isso, assim. Hoje em dia, eu escrevi esse primeiro livro, mas ele não foi a minha primeira tentativa de escrita. Na verdade, eu já tinha, muitos anos atrás, tido ideias para escrever romances, e que eu não conseguia passar do 3º parágrafo, assim. Acho que um pouco do meu medo vinha disso, assim, as poucas tentativas que eu fiz, elas não foram muito bem sucedidas, eu não sabia como dizer, ficava uma coisa meio vazia, assim, eu não sabia como preencher os espaços. E eu acho que começar estudando roteiro me deu esse esqueleto que o roteiro dá mesmo, porque o roteiro é um esqueleto, e daí, hoje em dia, transportar isso para fazer o preenchimento se torna um pouco mais fácil. E eu tô achando bem legal, eu tô descobrindo diversos tipos de vozes e tudo mais, enfim. Inclusive, eu tô convertendo 2 dos meus roteiros agora para romance. Isso é muito bom, porque não fica aquela coisa do tipo assim, eles não levaram a nenhum lugar, né? Mas eles estão sendo bases para outras histórias. Isso é muito bom. Parabéns. Isso. Né? Obrigada. Mas foi isso, assim, eu precisava dessa primeira tentativa. Depois desse livro, eu escrevi um livro de contos, né? Que eu acho que eu devo lançar esse ano ainda. E daí, depois disso, eu falei assim, bom, o que vai ser agora, né? E daí eu resolvi pegar, não desperdiçar essas 2 histórias, que eu acho que são 2 histórias que são bacanas o suficiente para tentar, né? E daí agora eu estou tentando convertê-las em livro. Vamos ver o que vai sair dessa história. Agora, vem cá, você escreveu um livro de contos, a gente vai falar um pouquinho mais, né, dos seus próximos lançamentos, mas você se vê se desafiando dentro da escrita? Você se vê tipo assim, poxa, eu escrevi um romance, escrevi um livro de contos, agora eu pretendo fazer, ou eu gostaria de fazer isso aqui, por uma questão mesmo de se desafiar? Você sabe que eu nunca pensei sobre esse ponto de vista, mas é um pouco, sim. Eu gosto, eu acho que eu gosto de tentar coisas que eu não sei fazer, né? Então, isso, assim, desde sempre.
Eu sempre gostei, tanto que eu tenho experiências, assim, eu já fui ginasta, saltadora de trampolim acrobático quando eu era criança. Daí depois eu enjoei, quer dizer, não é que eu enjoei, né? Virei adolescente, não sei o quê, daí comecei a nadar. Falei assim, não, então tá, então vamos nadar. Daí, é isso, daí eu precisava tomar uma decisão de que faculdade eu ia fazer. Eu ia fazer faculdade de educação física para continuar dando aula de ginástica olímpica, ia fazer biologia marinha, que é uma coisa que eu adorava. Não, fui fazer direito. Faz todo sentido dentro dessa narrativa, entendeu? Eu amo, porque realmente, olha, ligação você não vai encontrar, vai ser coisas assim, ó, pulando de um galho para outro. Mas eu nunca tive muita vocação para o direito, mas eu tenho que agradecer à Faculdade de Direito porque eu aprendi muito sobre a natureza humana. Em todos os estágios que eu fiz, cara, tem uma coisa assim de você trabalhar nesse mundo do direito que, cara, você aprende muito assim como as pessoas são debaixo daquela fachada, sabe? É um universo interessante. Eu não tenho a menor vocação para trabalhar na coisa, mas eu aprendi, mas tem muitas histórias que eu tiro daquela época ainda, de coisas que eu aprendi naquela época. Na verdade, essa história dos nomes vem daquela época, vem de eu observar os pais lá dando nomes diferentes para os filhos e tudo mais. Isso é uma informação que eu guardei nos meus arquivos de 30 anos atrás, de 25 anos atrás, sei lá, entendeu? Está guardadinho aqui. Daí um dia eu preciso construir uma história, eu tiro esse negócio daqui e coloco ali, entendeu? Não, mas eu gosto muito como você se joga eu gosto como você vai se jogando em diferentes ocupações e diferentes funções, porque hoje em dia você é diplomata. Eu não sou diplomata. Eu sou oficial de chancelaria. Basicamente, é que nem o juiz tem o escrivão, eu sou oficial de chancelaria, é uma função semelhante ao escrivão em relação ao juiz. Entendi. E como foi que surgiu isso? Ainda foi da questão do direito, ou isso já foi algo completamente diferente? Veio... Quando eu terminei a faculdade, eu sabia que eu não queria ser advogada, né, propriamente dita, mas eu também não sabia o que eu queria fazer, porque eu acho que esse foi o grande drama da minha vida. Tipo, o que eu quero fazer? Eu quero fazer 300 coisas, e nenhuma delas parece muito possível. Daí eu comecei assim a prestar concurso, né? Porque afinal de contas eu precisava fazer alguma coisa com o meu tempo. Sim. Obviamente, assim, aquelas carreiras muito grandes, tipo promotor, juiz, eu seria um desperdício nessas carreiras porque não tenho perfil para isso. Para ser honesta, assim, eu nunca tinha sonhado em ser funcionária pública, né? Mas quando surgiu essa oportunidade do Itamaraty, que não era de diplomata, porque diplomata é uma carreira que ela é também um estilo de vida, né? Um negócio muito grande, a carreira de diplomata. Mas a carreira de oficial de chancelaria me pareceu um pouco mais acessível. Então, eu entrei porque eu falei assim, tá, eu preciso andar para algum lugar e eu gosto de viajar. E daí é isso, foi assim que eu comecei a colocar o pé na estrada e nunca mais parei. Daí agora, esse ano faz 20 anos já que eu tô na estrada. E te permite estar em diferentes lugares, né? Isso. Você acha que isso influencia um pouco sua escrita? Muito, 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 muito. Mas isso não começou com o Itamaraty. O Itamaraty foi só uma consequência. Eu sempre fui assim, de uma certa maneira. Eu estava numa escola e eu queria mudar de escola porque eu queria ver o que tinha mais para lá. Caramba! Eu fui para um colegial que nenhum dos meus amigos tinha ido, porque eu queria conhecer. Eu achava que o mundo não podia ser só aquele lugarzinho da onde eu vinha, sabe? Então eu queria saber como eram outras realidades. Isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim desde que eu era criança. De verdade, assim, eu me lembro de criança querer saber de outras coisas. Eu queria saber como era o Rio de Janeiro, que eu via na televisão de um jeito, mas eu queria ver qual é a realidade daquele negócio lá, por exemplo. E foi isso, assim, quando eu comecei, outra coisa que o direito me deu é que
durante os meus estágios, eu tinha que circular a cidade de São Paulo inteira, de ônibus, de metrô, de trem, me perdia, andava a pé de salto com, com aquele banco, com uma pilha de processo, porque naquela época os fóruns eram todos no centro da cidade, um espalhado num canto e no outro, enfim. Isso me deu um conhecimento de São Paulo. Depois disso, eu passei esses anos estudando para concurso, e daí eu me mudei para Brasília. Então, eu saí de São Paulo, que é o eixo sudeste, e fui para o centro-oeste, que é um lugar muito diferente. As minhas referências todas foram embora, e eu tive que começar ali de novo. Daí comecei a trabalhar e tudo mais. 2 anos depois, fui fazer a minha primeira missão de 3 meses no Vietnã, que é literalmente do outro lado do mundo. Caramba! E realmente é algo completamente diferente do que a gente conhece em termos de fora do Brasil, né? Tipo assim, outros países, né? Porque, tipo assim, a gente tem ainda Estados Unidos, alguns países da Europa, a gente tem alguma base de conhecimento, mas o Vietnã, o máximo que a gente tem é a questão histórica mesmo, né? Isso. E ali eu divido a minha vida antes do Vietnã e depois do Vietnã, porque foi ali no Vietnã que eu comecei todo esse processo de querer encontrar essa tal dessa voz. Eu descobri que ali eu tinha histórias para contar. Eu sempre tive, mas ali foi o momento que a ficha caiu, literalmente, porque eu estava passando por coisas muito, muito intensas, muito diferentes, como você falou. Não faz parte daquele nosso eixo conhecido, né, de Europa, América do Norte e tudo mais. Não é o nosso mundo latino. E também não é China ou Índia, é Vietnã, é uma coisa que ainda é mais diferente ainda, porque a China e a Índia a gente tem uma ideia superficial, mas do que, enfim, da envergadura daquele negócio. Mas o Vietnã é um país que realmente tem o fator histórico ali, mas aquele fator histórico já tinha passado há mais de 30 anos, e daí eu fui lá passar 3 meses trabalhando na embaixada e passei várias experiências muito bacanas, outras que são complicadas, porque sempre quando você está no país estrangeiro, muitas coisas acontecem, mas ali o meu universo expandiu de uma maneira que daí não tinha mais volta, não tinha mais como colocar de volta e falar assim, não, isso aqui não existe, entendeu? Ali eu comecei a tirar as fotografias com um pouco mais de consciência do que eu estava fazendo. Ali eu comecei a descrever as histórias que eu estava fazendo. Eu não viajei tanto quanto eu gostaria, porque eu estava trabalhando, mas no final de semana aqui, num feriado ali, eu dava uma viajadinha aqui e ali. Experimentei coisas que normalmente eu não experimentaria, sabe? Aquela coisa de você realmente se jogar, que nem você falou, eu acho que eu me joguei nessa viagem, e foi a partir dali que eu descobri que até então eu tinha uma ideia de que viajar para o exterior, especialmente para esses lugares mais diferentes, era muito difícil. O que eu acho que o Itamaraty me dá é aquela base de segurança que eu posso ir para qualquer lugar que eu tenho um fio terra, eu tenho uma âncora que me mantém presa no chão, entendeu? Eu não saio voando e saio perdida por aí. Coisa deriva, você não fica deriva. Exatamente. E anos depois, porque muitas dessas viagens eu fiz não pelo Itamaraty, eu tirei 2 licenças, né, para cuidar dos meus assuntos, e uma delas, por exemplo, eu viajei muito praticando yoga. Então eu comecei a praticar yoga, mas a função do yoga era exatamente a mesma do Itamaraty, que era ter um centro que me desse um rumo. Então eu ia lá, fazia a minha prática, não sei o que, e daí eu tinha o resto do dia para espalhar e para explorar e para conhecer pessoas, conhecer coisas diferentes e tudo mais, não sei o quê. Então, eu raramente viajo a turismo, assim, de pegar para ir só em museu, por exemplo. Eu gosto de ir em museu, gosto bastante, já fui em milhares. Mas eu gosto de... Isso é uma atividade que eu faço num dia, entendeu? O que eu gosto mesmo é de chegar num lugar e ir conhecendo, de ir ao supermercado e descobrir o que é que se come naquele lugar, de descobrir como pegar o transporte público,
ou, enfim, sabe, essas peculiaridades que só quando você passa um pouco mais de tempo nos lugares é que você descobre. Tanto que, normalmente, eu fico no mínimo 1 mês, 2 meses, às vezes 3 meses nos lugares, né? Daí tem, às vezes, que eu me mudo propriamente para o lugar, que é o caso aqui da Dinamarca. Mas as viagens que eu mais gosto de fazer são essas de 2, 3 meses, assim, porque dá tempo de assentar, de ir atrás das novidades, e depois que a novidade passa, de ver um pouco como é que as pessoas vivem, descobrir, sabe, como é que você se relaciona, como é que Patrícia, consigo me encaixar naquele lugar, por exemplo, porque tem lugares que dá para se encaixar, tem lugares que não é tão fácil assim, né? Gente, e parece que isso é coisa de escritora, porque a última entrevistada foi a Ursula Zufrieden, e ela mora na Suíça. E ela também, como você, ela tem um trabalho que permite ela conhecer outros lugares. E aí, quando você foi falando dessa questão museu, essas coisas, eu acho que é normalmente o roteiro que as pessoas fazem quando estão em outros lugares, não era a parte que mais interessava ela, né? A parte que interessava dela era conhecer as pessoas. O que você já me traz é diferente, mas de certo modo se relaciona, que é a questão do... Eu acho que você quer conhecer a cultura, né? Como é que as pessoas... Como é que é viver aqui. Né? E eu falei assim, gente, isso deve ser coisa de escritor, não é possível, porque essa coisa das vivências diferenciadas, né? Eu acho que talvez não seja coisa de escritora, talvez ser escritora seja coisa de gente viajante. Porque eu acho Verdade. que pelo menos para mim, eu não posso falar por ela, né? Mas para mim, o que eu vejo é que uma das grandes coisas que eu gosto de escrever histórias é porque eu vi coisas diferentes e que eu consigo projetar e criar histórias que contam sobre essas experiências diferentes que eu tive. Não é só contar sobre a viagem, mas é você quando você tem a chance de entrar, de ver um pouquinho como é que a sociedade vive naquele lugar, você consegue pegar aquelas dinâmicas, porque cada lugar tem a sua dinâmica. Que nem eu falei, eu escrevi Vanessa Halen porque eu conheço a dinâmica de São Paulo. Eu nasci, cresci naquela cidade, então essa é uma dinâmica fácil para mim. Quando eu me mudei para Brasília, a dinâmica era completamente diferente. Eu acho que hoje em dia, que eu tenho muitos anos que eu morei em Brasília, eu conseguiria escrever um livro falando um pouco sobre essa dinâmica de Brasília. Mas daí tem esses outros lugares que eu vou conhecendo. Então, às vezes eu não preciso contar uma história toda que se passa naquele lugar, mas eu consigo pegar informações que eu peguei daquilo e criar, por exemplo, um personagem que vem daquele lugar e que vai colocar alguma coisa em um outro lugar que não faz sentido, ou que acrescenta, ou que cria tensão de alguma maneira, entendeu? É isso que eu gosto de fazer, basicamente, é pegar uma pessoa daqui e colocar em outro canto e ver o que acontece. Então, tipo, o fato da trama se passar tanto em São Paulo quanto em Florianópolis estaria associado a isso? Isso, exatamente. Eu morei em Florianópolis há alguns anos, né? Gostava bastante de morar lá e percebia essas diferenças, assim. E daí é isso. Quando você pega uma pessoa de fora e insere ela dentro daquele mundo, ela pode apresentar para o leitor aquele mundo, porque ela também está descobrindo aquele mundo. É diferente de São Paulo. Em São Paulo, ela já está Habituada, né? Então ela já está agindo dentro daquele mundo, a premissa já está toda feita. Quando ela vai para Florianópolis, eu posso contar sobre o lugar que é Florianópolis, porque ela está chegando ali e está interagindo e está fazendo essas ligações, né? Tendo essas novas experiências, digamos assim. Gostei, eu estou realmente maravilhada com isso, né? Com essa viagem, né? Realmente essa coisa mais andarilha. E você é andarilho geograficamente falando, mas você também é uma andarilha em termos eu vou colocar como hobbies, mas eu acho que em termos do que fazer, porque você se envolveu com fotografia, você é escritora,
você trabalha no Itamaraty e você faz yoga também. Então, eu acho que isso é interessante, isso, né? E você sempre teve esse desejo de se inserir em cenários, ambientes diferentes, em ocupações diferentes, desde muito cedo. Sim. Eu acho também que eu gosto de ter formas diferentes de me expressar. Então, tem uma forma de expressão que é do corpo, que é uma forma que, para mim, ela é muito confortável, porque eu faço esporte desde criança, assim, eu fiz esporte desde muito cedo. Eu fiz cama elástica e ginástica olímpica por 11 anos, assim, dos 5 aos 16, e eu era bem... nunca foi a sério a nível de competição. Eu até fui para algumas competições, mas não era esse o objetivo. Eu era apaixonada por aquilo. E naquela época, inclusive é uma das coisas que eu acho que eu demorei tanto para começar a escrever, foi isso. Durante muito tempo, a minha forma de expressão era o corpo. Então, se eu não estava fazendo isso, daí depois eu comecei a nadar, e nadando eu já dancei um pouco também, eu gostava de dançar, e daí foi... A parte intelectual era mais profissional, né? Então, eu demorei esse caminho todo que eu estou contando para juntar as coisas todas. Daí, depois, quando comecei a viajar, eu comecei a descobrir outras formas de expressão, que era, por exemplo, a fotografia. A fotografia não é um negócio que eu gosto de planejar. Ela é quase... Ela é uma coisa... O que eu gosto da fotografia é a espontaneidade, é aquela coisa de você ver o negócio, que você vê, eu vejo a fotografia e eu tento capturá-la. Às vezes eu consigo capturá-la, às vezes eu não consigo capturá-la, mas o que eu acho mais legal é tentar capturar aquela imagem, porque para mim aquela imagem, a imagem quando eu vejo ela já está pronta, depois tem que editar, não sei o quê, mas na minha cabeça ela já está pronta, e é isso que eu tento. Eu pego a câmera, eu pego o celular, eu pego seja lá o que eu tiver à minha disposição e tento capturar aquilo que eu vi. Então, eu tenho o corpo, daí eu tenho as palavras, daí eu tenho as imagens. O que eu gosto é ir descobrindo formas diferentes de descobrir como é que eu vejo as coisas, porque basicamente é isso, né? A expressão é a forma como a gente assimila o mundo e bota para fora, né? Então, enfim, é isso. Caramba, eu adorei. E você vê, são diferentes formas de expressão. Você vê a influência dessas formas nas outras, por exemplo, a fotografia influenciando a escrita, a dança influenciando a fotografia, você conseguiu perceber isso, elas se conectando? Olha, sim, e mais, assim, eu acho que escrever os roteiros primeiro e agora as coisas é uma das formas que eu tenho de colocar em um formato só todas essas coisas que eu vejo. Porque, por exemplo, eu posso contar sobre uma viagem, por exemplo, na Vanessa Hailing, eu posso contar uma viagem dela para Florianópolis, daí eu posso descrever sensações do corpo que normalmente você, né, uma pessoa que pratica yoga ou que normalmente tem acesso às coisas do corpo. Eu não sei agora dizer especificamente um pedaço ou outro, mas é isso, assim, eu gosto de usar todos esses conhecimentos que eu tenho para montar essas histórias. Essas histórias, elas não são só fato, fato, fato. Eu uso sensações, eu uso sentimentos, eu uso o enredo propriamente dito, ele é de ação, mas a ação ela envolve o corpo, ela envolve a interação entre as pessoas, e é isso, assim, isso vem um pouco dessa mobilidade que eu tenho entre diversos meios, entre diversos lugares. Eu acho que essas coisas elas acrescentam para a escrita. Então, eu acho que se eu tivesse tentado começar a ser escritora quando eu tinha 15 anos de idade, eu não ia ter conseguido ser muito bem sucedida. Acho que foi porque eu tive todas essas experiências, porque eu fui desenvolvendo tantas habilidades diferentes e que hoje em dia eu consigo pegar isso e costurando pedacinhos de coisas diferentes para construir uma história. E você tem desejo de adquirir mais habilidades? Se envolver em mais outras instâncias e âmbitos? Ai, menina.
tem algum que tá tipo assim, ó, eu tô muito curiosa, vou fazer isso aqui. No momento, eu tô satisfeita porque eu tô conseguindo escrever e trabalhar, e, enfim. Mas sempre tem. Sempre tem. Eu lembro quando eu morei na Estônia durante um ano, né? Durante a pandemia. Lá eu aprendi a fazer um tricô, que é um tricô super fininho, que parece uma renda, assim, que é super difícil de fazer. Então, isso é mais uma habilidade que eu adquiri em algum momento das minhas histórias todas. Maravilhoso. Daí eu tenho muito interesse em eu gosto muito porque eu pratiquei yoga, mas eu gosto muito de coisas correlatas a yoga também. Então, por exemplo, medicina ayurvédica, massagem. Eu já fiz um pouco dessas coisas também, mas eu tenho sempre interesse em mais. Daí, recentemente, eu comecei a mexer com naturopatia, e daí a moça faz iridologia. Eu falei assim, gente, eu gosto disso também. Eu não sei se algum dia eu vou estudar nada disso, porque também... Mas eu não sei se eu tenho tempo suficiente. Acho que eu tenho que começar a agendar coisas para minha próxima vida, porque nessa vida eu acho que eu estou fazendo coisa demais. Enquanto o mundo girar e tiver coisa para aprender, você vai estar querendo aprender. Menina, há uns anos atrás, quando eu morava em Florianópolis até, eu comecei a fazer aula de violão. Você estava falando da música? Pronto. Eu sempre gostei muito de música, daí tem um momento que eu falei assim, deixa eu tentar fazer aula de violão aqui. Só que nessa época eu já estava escrevendo roteiro, e daí eu não tinha tempo para treinar. Eu falei assim, tá, ou eu escrevo roteiro, daí eu falei assim, não, eu acho que eu vou investir mais no roteiro, daí eu falei assim, tá, então eu vou agendar aprender a tocar violão na próxima vida, porque não tem tempo mais. Olha que talvez você tenha, viu? Olhe. Socorro. Mas só violão, você já não pensou um piano, uma bateria, uma flauta, uma harpa? Eu tenho uma muito pequena, piano não dá muito certo para mim. Mas, olha, aquela flauta doce, quando eu era criança, arrasava no negócio. Meu Deus, o que você não fez nessa vida? Impressionante. Todo o resto. Todo o resto, vai. Meu Deus, eu tô maravilhada. É uma pessoa que realmente é movida pela curiosidade. Mas é legal. Não, mas isso é muito bom, porque eu acho que é uma curiosidade que muitas vezes a gente acaba matando essa curiosidade, ou então confinando, ou então silenciando, e você simplesmente só vai. Eu acho desse gênero. Eu confesso, agora eu tô ficando um pouco cansada, assim, eu tô diminuindo a quantidade de coisas que eu aprendo, porque, gente, deixa eu escrever esse monte de história, daí depois eu vejo. Meu Deus do céu. Agora, tem outra coisa também, porque a gente está falando muito dessa mobilidade que você tem em termos de habilidades, né? Mas em termos de locais, assim, de você ir para um local ou outro, né? Eu tive uma curiosidade, porque quando eu vi que eu acho que você já passou por 7 locais diferentes, se não me engano, por aí, não foi? Sim, eu já morei em 7 países. Mas já visitei mais de 30, assim. Caramba! O mundo tá aí. Eu acho que aquele quadro. Vai, continua. Nem é tanto. 30 não é muito. Eu conheço um rapaz, um inglês, que quando eu o conheci, ele estava visitando o 95º. Mas assim, tirando esse inglês, se for comparar, tipo assim, a gente que está assistindo com você, aquele quadro que tem do Mapamundi, por exemplo, para ficar pontuando onde visitou, o seu tá melhor do que o nosso. Isso aí eu garanto. Sempre é tempo de começar. E eu posso falar, não é tão difícil assim, é só começar, é só ter coragem de armar a primeira malinha, fazer o passaporte, tira o visto e vai. Daí você vai ver que não é tão difícil assim, juro. Eu não sei, eu acho legal, assim, hoje em dia eu até diminui bastante o ritmo disso. Hoje em dia, quando eu tiro férias, como eu moro na estrada há quase 20 anos, há muito tempo, hoje em dia, quando eu tiro férias, eu quero ir para uma praia bem quietinha e ficar lá e não sair, não quero visitar um museu. Não quero. Às vezes não quer ver ninguém também, não quero saber como essas pessoas estão vivendo aqui, eu só quero ficar aqui.
É que depende um pouco. Tem lugares que eu visito porque eu tenho curiosidade para saber como é que é como é que é o povo mesmo. Mas também uma coisa, quando você começa a viajar tanto assim e passar tanto tempo em outros lugares, você começa a perceber também que não existe um lugar milagroso, assim, não tem. Todos os lugares têm coisas positivas, têm coisas negativas. Todos os lugares têm coisas que são fáceis e outras que são difíceis. Às vezes é mais para o fácil, às vezes é mais para o difícil. Às vezes as experiências que eu tive a chance de ter me trouxeram experiências mais positivas do que negativas e às vezes mais negativas do que positivas, mas é sempre um balanço dessas duas coisas, não existe um lugar absoluto, né? Então, hoje em dia, eu acho assim, essa minha curiosidade toda de saber o que tem além, o que tem ali, o que tem ali, também hoje em dia ela está um pouco saciada, porque eu tive amostras muito diferentes, de cantos muito diferentes do mundo. Aí não tem muito mais do que sair além disso. Existem outros lugares para conhecer? Certamente tem outros lugares para conhecer. Existem lugares que eu tenho ainda curiosidade? Claro que sim. Mas a minha sede, não é nem sede, aquela necessidade de ir e continuar indo, hoje em dia ela está mais calminha, eu confesso. Eu ando meio preguiçosa ultimamente, para ser sincera. Eu acho que aquela pessoa andarilha, né, ela já tá tipo assim, já tô querendo ficar um pouquinho mais, né, num lugar só. 7, eu acho que já 7h30, eu acho que já foi. Eu não sei se assim já foi, porque nessa carreira eu acabo tendo que continuar indo, né? Não tem muito jeito. Mas é menos necessário, né? Antes eu acho que eu tinha uma sede maior, assim, eu queria saber, eu tinha realmente uma curiosidade para saber, como por exemplo é a vida na Escandinávia. Agora eu estou há 1 ano e meio na Escandinávia, né? Aqui na Dinamarca, e daí eu olho e falo assim, tá, acho que já Eu saquei. já posso ir embora. Esse é o problema. Esse é o problema, minha. E indo para lugares diferentes, assim, e por muitas vezes ficando por mais tempo. Você teve algum problema de se ancorar? Você em algum momento sentiu o senso de pertencimento sendo sendo estremecido, por assim dizer? Olha, eu confesso que quando eu me mudo com o Itamaraty é mais difícil ter o senso de pertencimento. Quando eu viajava com o yoga era mais fácil, porque era uma comunidade que eu realmente pertencia à comunidade. Deixa eu colocar de outra maneira, eu me identificava com a comunidade, né? Então, não importava se eu estava naquela comunidade na Índia, ou se eu estava na Inglaterra, ou se eu estava em Berlim, ou se eu estava em Bali. Era a comunidade de yoga. Eu sabia a língua que todo mundo, a língua de yoga, né? Não necessariamente a língua materna das pessoas. Mas eu sabia me comunicar, eu sabia quais são os pressupostos, eu sabia como interagir. Às vezes, com o Itamaraty, é a comunidade brasileira, e daí é o meu trabalho, mas eu não necessariamente me identifico, eu não necessariamente me sinto como parte de uma comunidade. Então, eu vou lá, faço aquele trabalho, tá tudo massa, daí eu volto para casa e eu não necessariamente tenho essa mesma equipe de apoio, digamos assim, sabe? Sim. O senso de pertencimento é muito menor. Então, por exemplo, aqui na Dinamarca, o fato de eu não ter. Porque eu parei de praticar yoga alguns anos atrás, né, por vários fatores. E daí o fato de eu não ter mais isso na minha vida, hoje em dia eu me sinto um pouco desestabilizada, assim, eu tô um pouco sem chão. Mas daí eu meio que transferi isso para a escrita. Então, hoje em dia, ao invés de ficar procurando isso em comunidades lá fora, eu acabo. O tempo que eu tenho livre, é óbvio, eu passeio, eu faço isso, eu faço aquilo, mas no meu dia a dia eu dou muito valor aos momentos em que eu posso sentar e me concentrar nas minhas histórias e tentar desenvolver, tentar criar esses mundos, tentar fazer esse quebra-cabeça para ver como é que funciona, enfim, o que sai. Hoje em dia eu tenho me divertido mais escrevendo do que pertencendo à Dinamarca, por exemplo, à Copenhague. E
Foi vivendo na Dinamarca que você está em processo de escrita do seu segundo romance? Bom, antes do segundo romance teve um livro de contos, né, que eu escrevi ao longo de mais ou menos um ano. Eu ainda estava em Brasília quando eu comecei a escrevê-lo. E daí, agora eu já terminei, são 10 contos, já está tudo direitinho, mas eu ainda estou tentando descobrir como é que eu vou fazer para publicar, se eu vou me autopublicar de novo, ou se eu vou ver alguma editora. Eu ainda estou nesse processo, assim. Mas isso, como são contos, foi a forma que eu consegui, trabalhando muito, né? Foi a forma que eu consegui de continuar escrevendo, mas historinhas mais curtas. Sim. Então, esse demorou bem mais tempo, né? Acho que foi um pouco mais de um ano que eu demorei para escrever os 10 contos todos. E agora que eu terminei esse, daí eu comecei a converter os 2 roteiros. Eu decidi converter esses roteiros justamente porque o arcabouço da história já está pronto, das 2 histórias já estão prontos. Então, porque é isso, eu trabalho muito, então, às vezes eu preciso de alguma coisa que facilite a evolução do negócio, porque senão, quando eu tento escrever umas coisas muito complexas e eu não tenho tempo, porque faz parte do meu processo criativo também, às vezes, não fazer nada, eu preciso Sim. acalmar o barulho da minha cabeça, acalmar o barulho da minha vida, ter tempo para ficar olhando para o teto, ou para o céu, ou olhando o mar, seja lá o que for, para poder deixar as ideias chegarem em mim, porque a ideia não é um negócio que dê para sair correndo atrás o tempo todo. Tem umas horas que você tem que deixar a ideia ir se formando, e sedimentando e formando a base por si só, né? Então, uma das formas, como eu não estou tendo muito tempo livre para isso, mas eu quero continuar escrevendo, então eu decidi pegar histórias que eu já criei de alguma maneira e daí convertê-las em narrativa, que está sendo um desafio legal, porque dá a chance de eu dar mais profundidade, de eu contar mais a história propriamente dita, não só as cenas mais chamativas, né, mas contar uma evolução um pouco mais pausada assim, da história, que eu acho que vai ficar legal. E você pode contar um pouquinho sobre esses roteiros que você está convertendo em romance? Posso. Eu só precisava da deixa. Eu já. Pronto, agora que você falou, eu vou falar. Posso. Esses roteiros, o engraçado é que eu estou fazendo 2 ao mesmo tempo, e a razão para isso é porque eles são muito diferentes. O fato deles serem diferentes ajuda a eu não empacar na história. Porque o que acontece? Sempre que tem... porque como cada vez que eu tento escrever uma dessas histórias, é como se eu estivesse usando uma voz interna minha. Sabe quando você tem uma voz que você fala com a sua mãe, daí você tem uma voz que você fala com aquela sua melhor amiga, daí você tem uma voz que você fala com o seu chefe, daí você tem, sabe, essas vozes? Então, pensa assim, quando eu escrevo histórias, eu tenho vozes diferentes que estão falando. Só que, às vezes, uma dessas vozes mingua um pouco, né? Porque eu vou lá, escrevo, e ela dá uma minguada. E daí eu tenho que deixar ela lá, né, maturando um pouco para ter mais o que escrever. Se eu tenho 2 histórias que eu estou escrevendo paralelas, quando uma mingua, eu vou para outra. E daí, como elas são histórias muito diferentes, elas não se cancelam. Elas meio que alimentam uma outra, porque são histórias muito diferentes. Então, uma delas é um romance histórico que se passa em 1923, alguma coisa assim, no Rio de Janeiro, de uma austríaca que migra para o Brasil e conhece um carioca lá que tinha fugido de casa e embarcado num navio, e daí toda uma história de amor e de drama e tudo que você pode... É um negócio meio novelesco essa história. Dá fácil uma novela, porque daqui a pouco você está aí, ó, escrevendo novela. Eu acho que falta um pouco isso, né? Tem um romance, tem um conto, falta uma novela. Essa ela tem uma pegada um pouco mais... isso, assim, ela tem essa coisa... Porque ela era um roteiro, inclusive, né? Ela é uma história que tem essa pegada bem mais...
como é que eu vou dizer? Ela é bem mais dramática, assim. Sim. Tem vários eventos dramáticos acontecendo o tempo todo. sempre tem alguma coisa acontecendo. Mas é legal porque dá a chance de tentar investigar alguma coisa de mulheres naquela década de 1900, dos anos 20 do século passado, né? Que é um pouco grande especulação da minha parte, assim. Mas, enfim, a minha bisavó, que é Tischler, veio nessa década, só que ela já veio casada com meu bisavô, então não é a história dela. Mas eu lembro das histórias da minha bisavó. O tipo de pessoa que ela era. Eu conheci ela ficou viva até os meus 20 anos, assim, ela morreu com 97 anos. E daí eu lembro do tipo de pessoa que ela era. Então, assim, eu não estou contando a história da minha bisavó, mas eu uso ela como minha referência para criar esse personagem. E daí o menino carioca lá, que é o outro personagem por quem ela se apaixona, não existe exatamente uma pessoa da minha família. O meu avô paterno, ele tinha algumas características dessa pessoa que tocava piano e não sei o quê, e era mais malandro, mas não era exatamente isso. Só que eu peguei um pouco essa malandragem do Brasil e daí eu fiz o famoso romance entre pessoas, entre opostos que se atraem, sabe? De pessoas muito diferentes, mas que representam o que o outro quer, sabe? Quando você vem de um lugar mais rígido, você quer mais liberdade. Quando você vem de um lugar muito livre, às vezes o que você precisa é de mais estrutura, digamos assim. Então, basicamente, essa é a história que se estabelece entre essas duas pessoas, que vai gerar esse drama todo. Caramba, isso é muito massa. Que legal, né? A gente já vai para uma outra coisa. A gente já está indo para uma coisa mais histórica. Isso. E daí o outro roteiro que chama O Retiro, né? Que é a respeito de um retiro de yoga numa propriedade nas montanhas do Sri Lanka. Então, é um lugar isolado, que ficam lá os alunos e os professores, são 9 alunos e mais 2 professores que ficam isolados lá naquela propriedade, praticando yoga. Todo mundo já sabe o que é yoga, então ninguém está aprendendo do zero. Não é aquele negócio new age de pessoas fazendo tratamentos, não sei o que, nada disso. É prática de yoga, não sei o que. E daí tem algumas evoluções. Daí eu tento tratar... Porque uma das coisas que eu observei, tendo participado de retiros de yoga e tudo mais, é que muitas pessoas, quando elas começam a viajar nesse tipo de busca, elas normalmente estão numa determinada etapa da vida delas, digamos assim. Elas estão em busca de alguma coisa. Normalmente elas estão em busca de alguma quebra, de alguma virada, de alguma mudança ou de alguma descoberta. Então, o que eu fiz? Eu juntei pessoas de diversas partes do mundo dentro desse retiro. É um retiro que ele vai usar a prática que essas pessoas já conhecem e ela vai levar as coisas além, para justamente tirar elas da zona de conforto delas. E daí vamos ver como cada um deles reage aos estímulos que o retiro vai criando, entendeu? Mas isso é uma coisa... Eu nunca passei por um retiro exatamente desse jeito, isso é uma criação da minha cabeça. Mas como eu já fiz parte de muitos tipos de retiros diferentes e de práticas de yoga e tudo mais, eu consigo visualizar o potencial, digamos assim, para contar essa história. E daí contar essa história sob o ponto de vista do background, né, de cada um dos participantes e dos professores, e depois do que acontece no retiro propriamente dito, e que tipo de evolução isso pode permitir na vida futura dessas pessoas. Então, o tipo de crescimento que isso gera nas pessoas, entendeu? Mas vamos ver, né? Vamos ver se eu consigo criar isso tudo. O retiro... A história que eu estou escrevendo agora, eu estou saindo do roteiro que eu escrevi. Eu uso a parte do enredo, eu estou usando, mas as motivações e a parte profunda do negócio eu estou mudando bastante. Então, esse eu estou reescrevendo mesmo. O outro não, o outro enredo está mais ou menos pronto, é só fazer a conversão. Que bom, que massa. Eu acho que eu e qualquer outra pessoa que já acompanha um trabalho seu, que está ouvindo você falando sobre os trabalhos, eu estou muito curiosa para a gente ver esse segundo romance, né? E
já se encaminhando para o final, eu queria saber o seguinte, do livro de contos, desse primeiro romance da Vanessa Halley, o que você espera que os leitores, eles levem dessas histórias? Essa é uma ótima vamos ver. Eu acho que da Vanessa Halley tem essa coisa da gente começar a pensar no feminino de uma maneira geral, nas dificuldades do feminino, nos traumas do feminino, de uma maneira que não seja tão individualista, mas que seja mais contínua e que mostre um pouco a permeabilidade que existe entre as coisas que as outras pessoas passam e a gente passa, não só da nossa própria geração, mas das gerações passadas, da importância da gente ter essas ligações com outras mulheres, porque a gente aprende muita coisa, né? Quando a gente convive com outras mulheres que tiveram outras vivências e tudo mais. Eu acho que é um pouco isso, assim, é um pouco a gente começar a pensar numa construção de feminino que leve em consideração o passado e que a gente consiga assimilar as coisas com um pouco mais de clareza, talvez, né? Um pouco e sobre a nossa narrativa e não sobre o ponto de vista do masculino, né? Não sobre o ponto e não só sobre o ponto de vista dos traumas também, porque eu não acho que a história da Vanessa Halley seja só sobre os traumas, é que os traumas eles trazem à tona certas coisas, mas como a gente precisa usar essas coisas para nos tornarmos pessoas mais consistentes e mais conscientes, mais sólidas, né? Menos etéreo, porque às vezes o feminino, da maneira como eu vejo na literatura, e é uma coisa mais etérea que eu acho que não precisa ser. E ao mesmo tempo a gente não precisa ir para o masculino, a gente não precisa agir que nenhum homem para poder ser sólido. Eu acho que existe uma forma da gente incorporar quem nós somos usando essa coisa geracional, usando as ligações com das mulheres. Então, isso, eu acho que Vanessa Halley, para mim, tem muito disso, mas também é um livro divertido, né? Eu espero que as pessoas que leiam se divirtam, porque tem cenas engraçadas, enfim, né? Existe um romance, existe, enfim, outras coisas que eu acho que eu gostaria que as pessoas tirassem. Vamos ver. Com relação ao livro de contos, eu não falei, né? Se chama Tragédias Paulistanas, e são 10 contos que se passam entre a década de 90 e o início do ano 2000 em São Paulo, e todos eles têm um aspecto trágico. O aspecto trágico não necessariamente é um trágico gigantesco, eles são várias facetas do que possa ser trágico, eles são todos tipicamente paulistanos, são histórias que só poderiam acontecer em São Paulo, eu acho. E é isso, assim, a experiência que eu tenho de São Paulo são daquelas décadas, assim, que é a década de 90 e o início dos anos 2000. Foi quando eu era adolescente e jovem e estava para cima e para baixo, conhecendo, desvendando, descobrindo, enfim. E eu acho que são histórias interessantes também. Eu também acho que são. Primeiro que já começa por esse recorte temporal, né? Que já é muito interessante. Eu acho massa, porque você fica caminhando, né? A gente vai ter algo contemporâneo, algo histórico, contemporâneo e histórico. Eu acho que sua mente já gosta de fazer esse ping-pong. Sim, às vezes pensar em coisas do passado, nesse caso é um passado que é meu conhecido, no outro caso é um passado que é muito remoto, mas que de alguma forma tem uma ligação, assim. Eu estou tentando trazer do passado algumas coisas que a gente vê hoje no presente, né? Eu estou tentando resgatar o que será que pode ter acontecido no passado. Alguma coisa desse gênero, entende? Vamos ver, não sei, não sei ainda o que vai sair disso. Né? Você vai escrever para a gente saber o que vai sair disso. Inclusive, o que você já escreveu, e a gente já está vendo o que saiu disso, onde é que a gente pode encontrar as obras que você já escreveu? Vanessa Halley, Tudo Que Não Quis Mais Já tá como e-book na loja da Amazon.
Então, essa coisa... o livro de contos, Tragédias Paulistanas, eu ainda não publiquei, né? Porque, mas ele será publicado esse ano, e daí vou fazer a propaganda quando chegar na hora, porque eu ainda não tenho dados concretos. E os outros eu ainda estou escrevendo. Pronto. Aí agora a hora do merchan também, né? Se você quiser divulgar suas redes, onde a gente pode acompanhar seu trabalho para além dos livros, agora é a hora. Pronto. Bom, eu tenho um Instagram, eu não vou dizer que eu seja a pessoa super ligada nas redes sociais, eu aviso, mas eu sempre que publico qualquer coisa, eu tenho um Instagram, que é Patrícia Tischler, eu tenho uma newsletter no Substack, que chama Insight, que é só colocar Patrícia Tischler Substack, que aparece lá Insight, que essa é uma parte um pouco mais via blog, assim. Eu falo das minhas experiências de viagem, às vezes eu escrevo textos aleatórios que não são experiência de coisa nenhuma, sei lá, são outros textos que eu vou publicando, e esses, mais ou menos uma vez por mês, eu publico. Pronto. E é isso. Eu tenho meu site também, que mostra um pouco dessas coisas todas, que é patriciatischler.com também. E acho que isso já basta, né? Patrícia, eu queria agradecer pelo papo. Quem imaginaria que a gente ia ficar aqui falando e falando e falando? É verdade. Eu é que agradeço. Foi muito bom. Eu que eu agradeço Santiago. demais, foi muito bom. Adorei, porque nem pareceu que passou esse tempo todo, para ser honesta. A conversa foi fluindo, você vai fazendo as perguntas, e as respostas foram saindo, assim, nem percebi. Não, eu fiquei muito feliz, porque como, eu acho que deve ser a sua primeira entrevista, você foi muito bem. Você foi falando sobre, eu acho que você foi encantando sobre suas obras, sobre sua história de vida. Eu gostei bastante. Em alguns momentos eu não tinha nem vontade de perguntar nada, eu só tinha vontade de, tenho que mantê-la falando sobre a vida dela e sobre as obras. E você foi muito bem, fluiu muito, foi muito bacana mesmo. Então eu só tenho que agradecer mesmo, foi muito bom te ter aqui. Ouvir você falar sobre a sua escrita, sobre o seu processo criativo, sobre sua jornada, sobre sua trajetória. Acho que foi uma tarde muito bacana. A tarde aqui, né? Porque eu acho que para você já é noite. Sim, agora já são 11 horas da noite. Meu Deus do céu! Não, mas passou num piscar de olhos, nem senti. Obrigadão. Vai Adorei sentir isso. agora, né? Quando a gente acabar aqui, você já vai direto para a cama. Mas, mais uma vez, Patrícia, muito obrigada. Foi muito bom te ter aqui, falando sobre a Vanessa Hallen, falando sobre Tragédias Paulistanas, falando sobre seus próximos e futuros lançamentos. E a gente vai ficar esperando também para quando você conseguir publicar Tragédias Paulistanas. Que qualquer coisa também a gente conversa sobre Tragédias Paulistanas aqui também. Combinado. Vou adorar. Tá certo. Muito obrigada, Santiago. Obrigada a você. Tchau, Patrícia. Até mais. Tchau, Paideia Geekers. Bye! Tchau.